E aí, galerinha, no terceiro ano, como a gente não pode ficar parado, né, com a questão do andamento dos estudos, eu preciso dar continuidade, então estou trazendo aqui para vocês o conteúdo de função seno e função cosseno, um conteúdo que a gente teoricamente nunca estudamos, até porque era um conteúdo que, de fato, ele não vinha aparecendo nas provas do Enem, mas se eu não estiver enganado, nos últimos anos aí apareceu uma questão em cada um deles, caiu duas questões apenas, tá? Acho que foi uma em 2019 e outra em 2018, se eu não estiver enganado, assim. Tá? E o estilo de questões que foram abordadas é o que eu vou trazer para vocês. Ou seja, eu vou treinar vocês para duas coisas: resolver o estilo da questão do Enem e resolver as questões que o livro está trazendo para vocês. Sem muita enrolação, sem muito aprofundamento no conteúdo. Mas eu vou dar condições para que você resolva esse tipo de questões, que é o mais importante. Tá certo? Então, diante disso, o formato da função cosseno e seno elas são bem parecidos. Né? Observe que, na verdade, é a mesma coisa, só muda que aqui é a função seno e aqui é a função cosseno. Tá? Onde A, B, C e D são constantes, beleza? Como a gente encontra o período, que vocês vão ouvir direto, aí, período da função, como é que acha o período? Pronto. Para calcular o período da função é justamente isso aqui, ó, 2π sobre o módulo de C. Tá aqui, tanto para a função seno quanto para a função cosseno. Tá? Gente, o período é justamente o ciclo, tá? O quanto tempo eu vou gastar para fechar um ciclo. Vocês vão entender à medida que vão aparecer as questões. E outra coisa que a gente não pode esquecer, que a gente já sabe, estou lá no ciclo trigonométrico, é isso aqui, ó, que tanto o seno quanto o cosseno, ele varia de -1 a 1, tá certo? Isso a gente já viu no ciclo trigonométrico. Então, gente, essas coisas, que essas informações são extremamente importantes para resolver as questões, certo? Essas aqui são extremamente importantes mesmo. Outra coisa, amplitude do gráfico de uma função seno e cosseno. Tá? Observe, Raul, o que é amplitude? Pronto, amplitude é justamente isso aqui. Ó. Amplitude é a média entre a diferença do valor máximo e o valor mínimo dessa função. Beleza? Que pode ser calculado justamente, ó, encontrado pelo módulo de B. Olha a coisa mais fácil do mundo. Ó. O que é amplitude? Veja lá, módulo de B. A amplitude não sei o que. Pronto, já sei, módulo de B. O que significa amplitude? Significa isso aqui. Ó. É justamente a média da diferença entre o valor máximo e o valor mínimo dessa função. Beleza? Não se esqueçam disso, tá? Então, ó, como eu acho amplitude, o módulo de B, viu? Gente, pronto. Gente, isso é o suficiente para resolver as questões. Beleza? Então, feito isso, só ter cuidado que a gente consegue resolver todas elas. Então, vamos lá. Primeira questão, essa questão aqui trazida lá no Resolve Enem 1 de vocês, tá? Questão 53, a função trigonométrica, tá? Competência 5, habilidade 22, tá? Então tá aí, caiu na UFMS, né? Diz aqui, né? Cerca de 24% da população brasileira é hipertensa, quadro que pode ser agravado pelo consumo excessivo de sal. A variação da pressão sanguínea P em, sei lá, essa unidade medida aqui, de um certo indivíduo é expressa pela função do tempo por P de T, parará, parará, onde T é dado em segundos. Cada período dessa função representa um batimento cardíaco. Ó. T é dado em segundos, viu? E cada período dessa função representa um batimento cardíaco. Analisa as afirmativas aí. Aí tem 1, 2 e 3. Então vamos analisar a primeira afirmativa. A frequência cardíaca desse indivíduo é de 60 batimentos por minuto. Ou desculpa, 80 batimentos por minuto. Lembra que um minuto são quantos segundos, pessoal? 60. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse T por 60, ó. Tá vendo? Vou substituir o Tzinho por 60 e vou ver se essa afirmação está verdadeira. Então vamos lá. Observe que eu fui lá e substituí o T por 60. Aqui, ó, a gente já consegue simplificar e aqui vai ficar 20. Beleza? E aí, dando continuidade, observe. Isso aqui vai ficar 160π. Não sei se você se lembra lá na parte de ciclo trigonométrico. Eu falei, gente, ó, se o número que acompanha o π for par, a gente leva em consideração que esse cara aqui é quem? Ó? Zero. Tá vendo? E qual é o cosseno de zero? Ah, o cosseno de zero é 1. Tá vendo? Então, o cosseno de zero é 1. Resolvendo isso aqui, nós teremos o quê? P de 60 igual a 80. Então, quer dizer que a sentença 1 ela é verdadeira. Beleza? Então, vamos lá, já sabemos que a primeira afirmativa é verdadeira. Vamos para a segunda. A pressão em T igual a 2 segundos é igual a 110. Vamos substituir o T por 2. Só substituir, gente, o T por 2. Ó, tá lá, substituir o T por 2, né? Aí, que foi que eu fiz aqui, tá? Eu já estou trocando esse π em radianos por 180 graus. A gente sabe disso, né? Que π vale 180 graus. E aí você tem que transformar esse cara aqui, achar o arco côncavo de 960. Né? Como é que você faz? Você divide por 360 e pega o resto. Quando você dividir 960 por 360, vai dar 2 e o resto é 240. Lembra, 240 é um arco do terceiro quadrante. Qual a pergunta que a gente faz ao cara do terceiro quadrante?
o quanto passou de 180. Quanto esse cara passou de 180? 60. Então, vou olhar para 60. Lembra que no terceiro quadrante o cosseno é negativo, certo? Então, olha só, o cosseno de 60 é meio e ficou negativo porque 240 é um arco do terceiro quadrante. Então, aqui a gente já sabe que vai simplificar, né? Que aqui vai dar 10. E não esquece o jogo de sinal, menos com menos, mais. Então, 10 mais 100, 110. Então, eu sei que a segunda afirmativa também é verdadeira. Agora vamos para a terceira. A terceira ele pede amplitude. Olha o que eu falei, velho. Amplitude. Eu estou dando a dica na ferida para você, gente. Amplitude. Como é que eu acho amplitude? Módulo de B. Quem é B? Ó, essa constante que acompanha aqui o cosseno. Ó. Qual é a constante? Menos 20. Qual é o módulo de menos 20? 20. Ou seja, a afirmativa 3 ela é falsa. Então, as afirmativas verdadeiras é 1 e 2. Está aqui. Gente, olha o que eu estou falando para você. Eu só estou passando informação necessária para resolver as questões. Não vou ficar com enrolação de ficar, como é que se diz, aprofundando no conteúdo, se não vai ser necessário. Você não vai ser cobrado para isso, certo? Eu quero treinar você para resolver a questão e ponto, beleza? Vamos lá, segundo exemplo, tá? O que a gente tem aí, ó? Ele tem essa função aqui, né, que representa a variação da profundidade do trabalho de uma ferramenta de corte em relação ao tempo de operação. Em que instante essa profundidade é máxima? Beleza. Aqui eu vou fazer o cálculo, mas depois eu já vou utilizar o raciocínio lá na frente para resolver o próximo exemplo. Ó. Perceba. Lembra que esse valor aqui, que já foi comentado lá atrás, ele varia de menos 1 a 1, certo? Esse valor varia de menos 1 a 1. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir esse cara por menos 1 e por 1. E aí, vou ver qual é o máximo e qual é o mínimo. Pronto, substituir por menos 1 primeiro. Encontrei 4, certo? Substituir por 1 e encontrei 0. Ou seja, o meu máximo está aqui. Esse é o máximo, tá? E esse aqui, deixa eu aqui embaixo, tá? O máximo é 4 e o mínimo é 0. Beleza? Então, tá aqui. O máximo é 4 e o mínimo é 0. Deixa eu apagar essa bagaça aqui rapidão para não ficar borrada aqui. Pronto. Então, aqui a gente tem que fazer uma análise interessante. Qual é a análise aqui? Observe o que eu vou falar para você, pessoal. Olha essa dica importante. Se o valor de B, pronto, eu vou olhar. Ó, se o valor de B, esse cara acompanha o cosseno aqui, ou C, não importa. Se esse valor aqui for negativo, certo? Então, isso quer dizer, óbvio, se o A for positivo também. Então, vamos levar. É uma análise que tem que fazer com cuidado. Então, nesse caso aqui, nesse caso especificamente, para que essa função atinja o valor máximo, esse cara aqui tem que ser menos 1. Por que menos 1, Raul? Porque menos 1 com menos, ó, na hora que eu multiplicar, menos com menos vai virar mais, porque aconteceu aqui, tá vendo? Então, ele atingiu o valor máximo. Agora, ele vai atingir o mínimo quando esse cara for 1. Então, é uma questão de observação. Se você não consegue observar, aí você precisa fazer a substituição por menos 1 e 1 e ver qual é o máximo e qual é o mínimo, beleza? Então, eu sei que o máximo é 4. Para eu atingir esse máximo 4, esse valor tem que ser menos 1. Esse valor aqui tem que ser menos 1. Certo, gente? Então, esse valor cosseno desse ângulo tem que ser menos 1. Aí, a gente tem que levar lá para o ciclo trigonométrico. Qual é o arco cujo cosseno é menos 1? 180 graus, não é isso? Então, o cosseno de 180 é menos 1, ou seja, esse ângulo aqui tem que ser igual a 180 graus. Π sobre 6 radianos é a mesma coisa que 30 graus, pessoal. Então, ó, 30t é igual a 180 graus. Isso quer dizer que t é igual a quanto? 6 horas. Alternativa correta, letra C. Gente, olha só, estou dando na ferida. Então, lembra, vamos voltar aqui rapidinho com calma. Se você não consegue fazer essa análise aqui de perceber quando ele vai ser o maior ou o máximo, faça substituição, como eu fiz. Substitui esse cara por menos 1, substitui por 1, encontra os valores. Pronto, percebi que 4 é o valor maior, então ele é o máximo. 0 é menor que 4, então ele é o mínimo. Pronto, beleza, já sei aqui. Como eu quero o máximo, está aqui, 4. Para eu atingir 4, eu utilizei quem? Menos 1, ou seja, o cosseno desse ângulo tem que ser menos 1. Qual é o ângulo cujo seu cosseno é menos 1? 180. Então, eu igualei esse cara a 180 graus. Beleza? Π sobre 6 radiano é 30. 30 graus, ó. Passou dividindo, 6 horas. Pronto, acabou. Show de bola. Próxima questão, questão 3. Olha aí, tá? Uma equipe de mergulhadores, dentre eles um estudante de ciências exatas, observou o fenômeno das marés em determinado ponto da costa brasileira e concluiu que o mesmo era periódico e podia ser aproximado pela seguinte função, essa que está aí, onde t é o tempo em horas, decorrido após o início da observação, né, que começou t igual a 0, e p de t é a profundidade da água em metros no instante t.
Quantas horas após o início da observação ocorreu a primeira maré alta? Então, resumindo, o cara quer encontrar o valor máximo dessa função. Observe, ó, como está aqui tudo positivo, para que essa função atinja o valor máximo, esse valor aqui tem que ser 1, certo? Lembrando que o valor máximo do cosseno é 1, certo? Então, como esse valor tem que ser 1, o que tem que acontecer então? Ó, qual é o cosseno? Tá? Qual é o ar cujo cosseno é 1? 0. Mas se for 0, gente, tá? Para eu zerar isso aqui, o valor de t tem que ser negativo e tempo não pode ser negativo, certo? Então, qual é o outro arco que possui o cosseno igual a 1? 2π. Pronto. O que eu vou fazer então? Eu vou igualar esse cara a 2π, porque 2π é 360. Lembra, ó, 0 é 1, quando você dá uma volta completa de novo, 360, o cosseno dele também é 1. Então, eu vou igualar esse arco aqui a 2π, ó, foi o que eu fiz, ó, tá vendo? E o que eu vou fazer aqui, gente? Ó, eu vou simplificar toda essa equação por π, ó, como se eu dividisse tudo por π. E aí, em seguida, eu vou tirar o MMC, que no caso é 12, ó. 12 dividido por 6 é 2, aí fica 2t. Lembra que divide e multiplica, ó. 12 por 4 é 3, vezes 5, 15. 12 por 1, 12, vezes 2, 24, ó. Tira MMC todo mundo, ó. Corta o MMC, não é isso? Resolvendo, ó. 24 menos 15, 9. E aí, 9 dividido por 2, 4,5, ou seja, 4 horas e 30 minutos, 4 horas e meia, 4 horas e 30 minutos. Alternativa correta, letra D. Gente, aqui eu passei para vocês exemplos de modelos de questões que podem vir a cair no Enem, tá? Futuramente, nas próximas aulas, eu vou trazer as duas questões que eu comentei que caíram no Enem, tá? Eu não coloquei agora porque já ia ficar muito sem graça e até quero passar para vocês primeiro, para vocês tentarem resolver, para depois eu vir a fazer elas aqui, tá certo? Espero que tenha ajudado vocês nesse conteúdo. Gente, o que vocês precisam para resolver as questões do livro que eu passei para vocês e as questões do Enem, tá? São essas dicas que eu passei para vocês. Anotem no caderno com ênfase, beleza? Um grande abraço e fui!